tem uma estatística bem chocante para começar a nossa análise de hoje. A ciência de dados tem mapeado umas mudanças drásticas no nosso foco. E não são mudanças pequenas, né? Não mesmo. Um estudo enorme da Microsoft Canadá revelou que a capacidade de atenção humana caiu tanto que, olha só, em certas métricas chega a ser inferior à de um peixinho dourado. O que já é um alerta gigante para nós adultos que já temos o córtex pré-frontal totalmente formado. Exato. Mas os dados sobre o início da vida são ainda mais assustadores. Para uma criança de 4 anos, apenas 1 hora de televisão por dia resulta na perda de, pasmem, 2.500 horas de interações familiares. Isso ao longo dos primeiros 12 anos de vida dela. Sim. Fazendo as contas, a gente está falando do equivalente a quase 3 anos letivos inteiros roubados do desenvolvimento cognitivo e social dessa criança. É um tempo que não volta mais. Então, boas-vindas a quem nos acompanha em mais esta imersão profunda. Essa é a nossa 5ª análise focada nas pesquisas do neurocientista Michel Desmourget, no livro A Fábrica de Cretinos Digitais. Um livro que, a cada capítulo, muda a nossa percepção sobre a tecnologia. Com certeza. A nossa missão hoje é desvendar a 3ª parte da obra, focando exatamente nessa agressão ao desenvolvimento infantil. Vamos explorar como as telas empobrecem as interações, destroem a aquisição da linguagem. Derrubando de vez aquele mito dos vídeos educativos, diga-se de passagem. Perfeito. E também como elas fragmentam a concentração por meio daquela ilusão neurológica da multitarefa. É um conjunto de evidências que, muda completamente a forma como a gente enxerga um ambiente dentro de casa. Se a gente conectar esses dados com o quadro geral do desenvolvimento neurológico, a gente entende não só o que as telas fazem. Mas o que elas impedem de acontecer, né? Exatamente isso, o que elas impedem que o cérebro faça durante as janelas biológicas cruciais. O cérebro humano em formação é incrivelmente maleável nos primeiros anos, mas essa plasticidade toda também o torna extremamente vulnerável. Ele precisa de um tipo de nutrição muito específica, certo? Sim, uma nutrição sensorial e emocional muito precisa para criar a base da inteligência. E o ambiente digital atua, na prática, como uma barreira de concreto. Ele bloqueia os estímulos vitais que essa arquitetura dos neurônios precisa para se consolidar. Então vamos desvendar como essa barreira funciona na prática. A neurociência usa um termo muito específico para isso, que é o déficit de vídeo. Um conceito fundamental para entender essa fase. Porque existe uma narrativa comercial muito forte, né? Aquela ideia de que tablets e aplicativos podem ser professores perfeitos para bebês. Mas a biologia mostra o completo oposto. Tem aquele estudo clássico da psicologia, o experimento da luva com o chocalho. Esse estudo ilustra perfeitamente o limite da tela. Sim, eles dividiram crianças entre 12 e 30 meses em 2 grupos. Para o primeiro grupo, um humano demonstrou ali, ao vivo, como tirar uma luva de um boneco e sacudir para fazer o chocalho tocar. Presencialmente. Isso. E para o segundo grupo, foi a mesmíssima demonstração, só que por meio de uma tela, num vídeo. 24 horas depois, o resultado foi brutal. As crianças que viram a pessoa reproduziram a ação super fácil. E as do vídeo falharam miseravelmente. Miseravelmente. A mesma informação visual entrou pelos olhos, mas simplesmente não foi processada. E o que é fascinante aí é a biologia evolutiva por trás dessa falha. O cérebro humano, ele não evoluiu para decodificar pixels numa superfície plana brilhante. Faz sentido. Ele evoluiu justamente para ignorar a instrução passiva de um ambiente bidimensional. Para um bebê, o aprendizado exige presença física, noção de profundidade e, o mais importante de tudo, o olhar compartilhado. O famoso olho no olho. Exato. Quando o adulto presencial olha para o objeto e depois olha para o bebê, ele cria um triângulo ali, um triângulo de atenção conjunta. O cérebro da criança usa essa pista social para entender essa informação é relevante. Eu preciso memorizar isso. E o vídeo não tem essa reciprocidade? Nenhuma. O déficit de vídeo prova que sem esse engajamento humano direto, os mecanismos de memória da criança simplesmente não ligam. E olha, tem um dado colateral que me deixou muito chocada quando a gente olha para a perda de convívio. Porque não é só a criança olhando para a tela que causa dano. Não mesmo.
Os pais também entram nessa conta. Sim, a simples presença do smartphone na mão do adulto já destrói a qualidade da interação. Teve um experimento observacional que testou isso usando um doce turco, o halva. Que era totalmente desconhecido pelas crianças do estudo, né? Exatamente para ver como as mães iam encorajar os filhos a provar uma comida nova. E aí, uma parte das mães começou a usar o celular durante o processo. E o impacto foi na hora. A presença do aparelho fez os encorajamentos maternos despencarem 72%. 72% é muita coisa. E as interações verbais gerais caíram 33%. Só por causa do celular na mão. Pois é, o que acontece nesse cenário é uma desconexão química e emocional. A criança, quando está diante de algo novo, tipo um alimento desconhecido, ela busca o rosto da mãe ou do pai para fazer o que a gente chama de referência social. Para ver se é seguro, né? Isso. Ela procura aquelas microexpressões faciais que dizem, olha, tá tudo bem, pode comer. Quando o adulto está com a atenção dividida com a tela do celular, o rosto fica inexpressivo. Rola uma paralisia facial temporária ali. Fica com aquela cara de paisagem olhando para a tela. Exato. E aí as respostas ficam robóticas, atrasadas, o adulto fica insensível ao tom emocional que a criança está emitindo, o vínculo simplesmente se desintegra naquele momento. E essa desintegração acontece até com o ruído de fundo. Sabe aquela televisão ligada na sala, mesmo que ninguém esteja assistindo? O famoso barulho de companhia. Isso. Ela age como um buraco negro de atenção. Age mesmo, porque o ser humano não tem a capacidade de estar genuinamente sintonizado com quem está do lado e com uma tela ao mesmo tempo. A tela emite mudanças rápidas de luz e som, o que sequestra o reflexo do cérebro. Ele é programado para olhar para o movimento, né? Exato. Quando a TV está competindo pela atenção, o fluxo da relação ali na família é mutilado. E é justamente nessa troca contínua, nessa ida e volta de olhares e sorrisos diários, que as sinapses da criança estão construindo a inteligência dela. Nossa, e isso nos leva direto para a questão da linguagem. E aqui a ciência bate de frente com a indústria. Um choque frontal. Porque por muito tempo a gente viu DVDs e vídeos com selos educativos sendo vendidos para bebês de meses, prometendo turbinar o cérebro, acelerar a fala, um mercado multibilionário. Baby Einstein e companhia. Esses mesmos. Mas as pesquisas mostram que é uma ilusão gigantesca. Teve um levantamento super rigoroso que acompanhou bebês de 12 a 18 meses. Eles assistiram a um desses DVDs super famosos, feito para ensinar palavras bem básicas. Tipo mesa, árvore, maçã. Isso, e a exposição foi pesada, 60 vezes ao longo de um mês, um bombardeio. E no final, o resultado foi 0, absoluto. Os bebês do vídeo não aprenderam nenhuma palavra a mais do que o grupo que não assistiu a nada. 0 palavras? E aí, a ironia mais trágica desse estudo é o efeito placebo nos adultos. Como assim? Os pais que mais colocavam as crianças na frente dos DVDs eram os que mais superestimavam o aprendizado. Eles juravam que os filhos estavam se desenvolvendo horrores, mas os dados mostravam estagnação total. Nossa, eles achavam que estava funcionando. Achavam. Mas o cérebro infantil não é um gravador que capta som do ambiente e pronto. A linguagem é uma ferramenta de resolução de problemas sociais. Se não tem um interlocutor de carne e osso exigindo uma resposta, o cérebro joga aquele som do vídeo fora, trata como ruído. Enquanto a criança perde horas na frente dessa promessa falsa, o ambiente real fica assustadoramente silencioso. Olhe os dados sobre o impacto da TV ligada no número de palavras faladas em casa. São alarmantes. Sem a TV ligada, uma criança ouve, em média, umas 925 palavras por hora da família. Quando a tela está ligada no fundo, esse número despenca para 155 palavras. É uma queda brutal de 85%. 85% de silêncio? O ambiente linguístico é sugado pela tela. E essa queda é devastadora, porque o vocabulário de uma criança aos 3 anos é o maior preditor do sucesso acadêmico dela aos 10 anos. E não é só quantidade, é qualidade também. A riqueza das palavras, né? Sim. Análises linguísticas provam que esses programas infantis educativos
têm um vocabulário paupérrimo em palavras raras, que são aquelas fora do básico. Eles usam só de 2 a 17 palavras raras a cada 1000. Muito pouco. Agora, pega uma interação normal entre pai e filho ou a leitura de um livrinho clássico, tipo Os Três Porquinhos, o cenário muda totalmente. O livro traz gramática complexa e palavras super ricas, como chaminé, palha, rosnar, berrar. E além dessa riqueza, a tela não permite aquele vai e vem da conversa que os educadores falam, aquele saque de evolução. Se a criança aponta para a tela e fala, sei lá, ação, a tela não vai pausar o desenho, sorrir e corrigir dizendo, isso é uma maçã. Não tem calibragem nenhuma. A interação humana engaja a linguagem no afeto. O bebê precisa da leitura labial, precisa ver a boca do adulto mexendo, a entonação, a expressão facial. Uma tela plana é surda e cega para a criança. O aprendizado da linguagem exige um humano. Não tem jeito. Certo, mas e quando essa criança cresce? Porque a história muda um pouco quando a gente chega na adolescência. Ah, o famoso mito da evolução cognitiva. Exatamente. Tem essa lenda que os jovens adoram defender, de que eles conseguem estudar física enquanto assistem Netflix, ouvem música e respondem o WhatsApp, tudo ao mesmo tempo. A tal da multitarefa. Olha, essa é, sem dúvida, uma das lendas urbanas mais prejudiciais e menos científicas de hoje em dia. A verdade biológica é que o nosso córtex pré-frontal não é um processador de computador com vários núcleos. Ele não faz processamento paralelo consciente. Ele não faz duas coisas ao mesmo tempo? Não faz. Ele só alterna muito rápido entre as tarefas. É um liga e desliga sequencial. O cérebro fica parecendo um malabarista tentando manter várias bolas no ar, focando em uma só por uma fração de segundo. E vamos detalhar o custo mental desse malabarismo. Porque para quem tá ali mexendo no celular, parece que não custa nada. É só uma olhadinha de 2 segundos e já volto pro livro. Mas no exato momento em que você olha para o celular, o cérebro tem que colocar todo aquele raciocínio complexo da leitura em suspensão. Ele esvazia a memória de trabalho e arquiva os dados numa pastinha temporária. Como se ele salvasse um rascunho invisível na mente. Perfeito. Salva o rascunho. Aí ele ativa redes neurais completamente diferentes para ler, interpretar a emoção da mensagem do amigo e digitar a resposta. Quando o jovem decide voltar para o livro de história, o cérebro tem que arquivar a conversa, buscar na memória de longo prazo onde estava o raciocínio, recarregar a memória de trabalho e tentar, com muito custo, recuperar o fio da meada. E as pesquisas mostram que 2 ou 3 segundinhos de desatenção com uma notificação já são suficientes para esse fio da meada arrebentar de vez. Arrebenta mesmo. E cada uma dessas trocas rápidas queima a glicose, gera uma fadiga mental absurda e aumenta muito a taxa de erro. A pessoa fica só sobrevoando a informação. Ela lê a página inteira, mas não consolida nada na memória. Não absorve absolutamente nada. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, Vamos lá. é muito fácil culpar a tela por tudo. Será que a culpa da falta de foco não está, na verdade, na escola? Talvez uma aula tradicional seja muito monótona e o jovem só está buscando um estímulo que combine mais com o ritmo do mundo atual? Eu ouço muito esse argumento, mas ele ignora totalmente a biologia do nosso sistema de recompensa. O problema aí não é pedagógico, é biológico mesmo. Como assim? A indústria da tecnologia sabe perfeitamente como hackear os nossos circuitos de dopamina. Eles usam o FOMO, aquele medo de ficar de fora das coisas. Cada notificação do celular promete uma novidade, e isso dá uma microdose de dopamina que vicia muito. É uma recompensa instantânea, né? Exato. Quando o cérebro do jovem toma centenas dessas microdoses todo dia, a régua de estimulação dele vai lá pro teto. O limiar de tédio despenca. Então, quando você coloca esse cérebro numa sala de aula que exige foco profundo, para entender uma equação matemática ou ler um romance clássico, ele entra em colapso. Não tem dopamina suficiente ali. Nenhuma. Nenhum professor, por mais genial e dinâmico que seja, consegue competir neurologicamente com um algoritmo que foi desenhado por milhares de engenheiros só para maximizar o vício. E o pior é que essa hiperestimulação não para nem de madrugada. O impacto das telas no sono agrava exponencialmente essa falta de foco no dia seguinte. É um efeito dominó fisiológico. A luz azul da tela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio que avisa que está na hora de dormir. O relógio biológico da pessoa é enganado. O corpo acha que ainda é dia. Isso. E além da luz, tem o estado de alerta dos jogos e das redes sociais. E o mais grave de tudo,
a fragmentação do sono. Muitos jovens respondem mensagens de madrugada, acordar várias vezes para checar o celular destrói o sono profundo. E é justamente nessa fase que o cérebro faz a faxina das toxinas e consolida o que aprendeu no dia. Nossa, e se o jovem passa a noite inteira com o sono fragmentado e o cérebro exausto, a conta chega na primeira aula da manhã. O que nos leva a um problema gravíssimo que tem lotado os consultórios, que é a explosão de falsos diagnósticos. Esse é um dos pontos mais críticos da saúde hoje. A gente está vendo uma epidemia de diagnósticos precipitados de TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Quando, na verdade, não é isso. Exato. O ambiente digital cria uma saturação sensorial e uma exaustão crônica tão grande que a criança fica impulsiva e desatenta. Mas muitos não têm um transtorno neurológico de nascença. Eles não nasceram com problema no córtex pré-frontal. Eles só estão cronicamente exaustos. Sim, é uma exaustão puramente induzida pelo estilo de vida digital e pela falta de sono. É um sintoma do ambiente sendo tratado com remédio como se fosse uma doença genética. É uma constatação bem assustadora. O ambiente que a gente precisa para o desenvolvimento profundo está sendo engolido por um ecossistema que fragmenta a atenção, empobrece a família e silencia a linguagem. Tudo para vender anúncio. Infelizmente é exatamente isso. Bom, chegamos ao nosso momento recapitulando. Para quem nos escuta e quer fixar os conceitos práticos de hoje, aqui vão os 3 pontos principais da nossa análise. Número 1. O déficit de vídeo é real. O cérebro humano, nos primeiros anos, não aprende por telas planas. Ele precisa de interação física e olho no olho. Então, vídeos educativos para bebês não funcionam. É biologia básica. Número 2. As telas silenciam o ambiente familiar. Só a presença de uma TV ligada ou de um celular na mão dos pais já reduz em 85% as palavras que a criança ouve. Isso mutila o vocabulário dela. E número 3. A multitarefa é uma ilusão. O cérebro não processa 2 coisas complexas ao mesmo tempo. Ele só alterna entre elas, gastando muita energia e destruindo o foco, o que gera sintomas que são frequentemente confundidos com TDAH. Um resumo perfeito. E para encerrar, eu queria deixar uma reflexão mais ampla. A gente vive numa época em que o grande esforço da sociedade é conectar nossos filhos ao mundo inteiro através do Wi-Fi rápido. Mas a gente esquece que ao expor o cérebro deles a esse excesso desde cedo, a gente está literalmente desconectando as sinapses cruciais na mente deles. É uma troca muito cara. Muito. Essa busca por conexão tecnológica está custando o pilar do nosso desenvolvimento, que é a conexão neurológica profunda e a sintonia humana de verdade. Fica aí a reflexão para quem nos acompanha. Se o déficit de vídeo prova que a criança só aprende empatia e linguagem através da conexão humana, o que vai ser de uma geração inteira que teve uma inteligência artificial na tela como primeiro interlocutor? E mais, se os executivos do Vale do Silício colocam os filhos em escolas sem telas, o que será que eles sabem que nós estamos ignorando? Não percam a nossa próxima imersão profunda, onde vamos desbravar a continuação dessa obra. Vamos explorar como o excesso de telas afeta não só a mente, mas o corpo físico e as emoções de um jeito surpreendente. Até lá!